Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Mercado dando uma azedada, ou seja, o que estava ruim parece agora que piorou, né? Estava ruim, mas parece que piorou. Vou falar nessa análise de fechamento. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e vou falar sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BBAS 3, Sula 11, BFS 3, MGLU 3, Lame 4, Enev 3, Elet 3 e Usim 5. Então, os ativos que eu vou abordar nesta análise de fechamento. Fechamento, inclusive, do mês, da semana e do mês. Lembrando que amanhã, sábado, eu vou disponibilizar a carteira perspectiva para o mês de março, a carteira recomendada de ações composta por 10 ativos. Nesse final de semana também vou passar a carteira recomendada de fundos imobiliários, que é a carteira mensal, que já está vigente desde outubro, né? Então a gente vai fazer uma atualização dela. E tem a carteira exponencial também nesse final de semana. Então muita coisa, fora toda a parte de informações relevantes que é disponibilizada aqui durante o final de semana dentro do aplicativo DV Invest. Então, se você ainda não testou, se você não acessou, acessa o link aqui embaixo desse vídeo e testa aí gratuitamente o aplicativo DV Invest, todo o conteúdo lá disponível. Vamos então começar a falar aqui do Ibovespa, fechamento do dia, que era o caminho mais provável de perder essa mínima, perdeu e está perdendo forte, queda aí de praticamente 2%. Eu estou antecipando essa análise no dia de hoje para poder participar aí de uma reunião daqui a pouco. Mas, enfim, agora está faltando aí uns 20 minutos para fechar ainda o pregão. Então, entrar no leilão de fechamento. Então, pode ter uma mudança desse fechamento aqui. De qualquer forma, vai apontando para baixo. Semana muito ruim para o Bovespa, uma queda forte, um candle forte para baixo, queda de 7,08%. Caminhando para o segundo nível. O fechamento do mês aqui caminhando com a queda de 4,37% e caminhando para o segundo nível de retração do Fibonacci desse movimento de subida, na faixa de 108.200 pontos. Caminho mais provável nesse momento para o Ibovespa. Abaixo disso, 104.492. Eu vou fazer uma análise especial do Ibovespa no final de semana também, nesse domingo. Tem bastante trabalho de hoje até domingo, tem bastante trabalho aí com essa virada do mês. Seguindo aqui para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Agradeço de imediato. Falando então do mini índice, nós temos uma pancada aqui para baixo, gráfico de 60 minutos afundando. Olhando o gráfico de 60 minutos afundando, gráfico diário afundando e gráfico de 60 minutos dentro da tendência de baixo. Ou seja, dentro da tendência de baixo, foco maior em buscar operações mais na ponta vendedora, ser mais restritivo para a ponta compradora e buscar objetivos mais longos para a ponta vendedora. Para o próximo pregão de segunda-feira, abriu caindo, mantenha o foco em buscar a operação na ponta vendedora. Olharia um pouco mais para a compra, depois de ver um pouquinho mais, gerar fundo ascendente, possibilidades de trabalhar na ponta compradora de day trade de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, principalmente de fundo ascendente. Ideal até que o caminho mais interessante para a compra é aqui em cima, acima dessa região aqui, ponto ali na faixa dos 112 mil pontos cravado. Isso seria algo mais positivo para se buscar a operação de compra num gráfico de menor periodicidade, mas é possível avaliar também a alternativa de compra aqui no gráfico de 10 minutos e voltar para cima desse nível de preço, 10 ou 5 minutos, tentando pegar ali fundo ascendente acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Mas lembrando que o foco maior é mais na ponta vendedora, abriu caindo, continua olhando para topo descendente ou mesmo pivô de baixa, mais para topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, dia de hoje de forte alta, de boa alta, né? O dólar caminhando ali no semanal que tinha gerado um sinal de alta na semana passada, ganhou força nessa semana, está vindo um fechamento acima de tudo e caminhando para testar aqui um nível de preço. Lembrando que o dólar, vencimento aí do dólar, já trabalhando aí no WDOJ21. E aqui nós temos uma zona de resistência que é um caminho provável de teste, que é a região primeiramente de 5.625 e depois um patamar na casa ali dos 5.690. Tem uma região intermediária que já está acima, mas o patamar mesmo são esses dois níveis que eu citei, e acima desse patamar vai ficar lá para 5.766. São as resistências mais próximas. Dentro desse contexto de tendência de alta de curto prazo, e ali olhando para o semanal também estabelecendo um pivô de alta, aqui tem a tendência de alta do G60,
Se abrir caindo o próximo pregão, dá para buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir caindo, perdendo aqui a mínima desse candle aqui anterior, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, veio aqui, gerou fundo ascendente, foco em compra. Se abriu subindo, mantém a compra, mas mais de fundo ascendente, mais de buscar a operação de fundo ascendente. Aqui dá para ver que a tendência já dá uma certa perda de força, abre subindo e passa a gerar fundo ascendente acima dessa região de 2 topos anteriores. Foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo e passou a gerar topo descendente para baixo dessa região. Foco em venda de day trade. Ações, vamos falar de PTR4, queda forte aí de 4,53%. Para quem estava comprado aqui seria um sinal de saída, quem não tinha saído ainda no swing trade, sinal de saída. A tendência é de baixa e o fechamento do mês para Petro vai apontando ali uma queda maior de 17% e vindo para baixo daquela região que é um indício mais negativo em termos de redução da expectativa de alta dessa tendência de alta do preço. Redução. O que volta a criar essa expectativa de alta é se o próximo mês gerar um candle forte aqui para cima. Está dentro, ainda seriam dentro de um movimento de queda, mas já com um sinal de recuperação por parte dos compradores e ampliando a possibilidade de ocorrer um fundo ascendente no gráfico mensal. Mas no primeiro momento o que nós temos é um sinal negativo, inclusive até ali brigando para ver se vai fechar abaixo de uma região em torno de 22,20. Perda da mínima desse mês aqui seria um dos sinais de possível saída de uma posição de prazo maior nessa ação. Mas eu não vejo alternativa de posição a abrir a operação de compra nesse momento no papel, nem pelo gráfico semanal, nem pelo gráfico diário. Enfim, ativo alinhado aí para baixo no curto a médio prazo, diário e semanal. Temos aqui a Vale 3 apresentando uma queda hoje de 1,45%. Bateu lá no topo, perdeu essa mínima aqui, sinal de saída para quem estava comprado no swing trade. Aqui já seria um primeiro sinal para quem entrou comprando esse rompimento. Segundo sinal, essa perda de mínima vai apontando para baixo e ela vira para uma tendência de baixa se perder a mínima desse fundo aqui, ó, no gráfico diário, 93,30. Oscilou para baixo desse patamar, tendência de baixa de curto prazo no papel, alinhado com a tendência indefinida no médio prazo, que amplia a chance de fazer uma correção em ABC, ou seja, em duas etapas desse longo movimento aqui de subida, caminhando, por exemplo, uma média móvel de 13 períodos ali na casa dos R$ 89. Então, nesse momento, também não gera possibilidade de compra na Vale 3, a não ser que ela faça algo aqui nesse sentido, faça um rompimento forte para cima aí nos próximos pregões, para fazer uma compra de rompimento. Mas, nesse momento, nada feito. O mensal dela, alta ainda de 7,3% no mês. Como basicamente oscilou abaixo da mínima de um candle de reversão, fica ali uma sinalização de se ter ou algo lateral ou algo para baixo na ação. Minha expectativa seria essa, alguma correção desse movimento longo para cima, mas ainda é um papel forte em termos de tendência de alta de longo prazo, mas pode passar igual o MGLU3 fez 8 meses forte de subida forte depois da mínima do lado da pandemia, igual ela fez e lateralizou. Eu vou falar até de MGLU3 aqui nessa videoanálise, igual ela lateralizou, é o que pode acontecer com a Vale 3. Seguindo agora para falar de BBAS3, um destaque de queda no pregão de hoje, queda de 4,54%, falando em termos de destaque em cima da volatilidade do ativo. Então nós temos aí uma tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa de médio prazo, perdendo a região de suporte aqui no gráfico semanal, caminhando para o fechamento completo ali do gap, que 28 e 29 já está fechado aqui, esse gap aqui, ó, já está fechado. Fora que ainda tem ali um gap de fechamento completo, é no fechamento do candle anterior, ali, que é de R$ 27,54. Candle que antecede aí a questão do gap de alta. Então, o seu próximo suporte dessa ação mais relevante na faixa aí dos R$ 27,54. Não vejo também sinalização para compra de prazo maior, enfim, não vejo um cenário favorável. Mensal muito ruim o que aconteceu aqui em BBAS3, para pensar no prazo maior. Faz um rompimento. Já tinha gerado um sinal de saída lá no mês passado, quando volta a fechar abaixo da média, que aconteceu com a Petro. Ele perdeu essa mínima, outro sinal de saída de prazo maior. Outra ação para a gente falar aqui, Sula 11. Sula 11 era porque era para eu ter falado ontem. Aqui no meu perfil no Instagram, escolheram Sula 11 para falar hoje, só que... para falar ontem, só que eu esqueci de colocar a Sula 11 aqui, foi uma falha minha, na análise de fechamento pregão, então eu peço desculpas e estou colocando ela no pregão de hoje, na análise de fechamento do pregão de hoje. Então, temos um ativo alinhado para baixo, topo e fundo descendente,
caminhando para um suporte um pouco mais relevante ali no mensal na faixa dos R$ 31,90, uma queda forte no mês de 16,86%. Semanal totalmente alinhado para baixo, diário mais esticado para baixo, mas é um ativo alinhado para baixo. Então, risco maior de ficar trabalhando em operação de compra contra a tendência. Para acontecer uma compra contra a tendência devido a esse afastamento um pouco maior, que de 3 vezes a volatilidade do papel, o que seria interessante acontecer, primeiro gerar candle pequeno, como esse aqui, um pouco mais para baixo, onde? No suporte ali do mensal, lá na faixa dos R$ 31,90 até R$ 30,18. Ou seja, nessa faixa de preço entrou o diário lá fazendo máximas descendentes, alternativa, ou seja, fazendo máximas descendentes, alternativa de avaliar uma compra superação da máxima no candle anterior em cima do suporte do mensal, tentando pegar um repique de alta nessa ação. É o que daria para se fazer nesse momento no papel, sendo para um perfil um pouco mais arrojado. Lembrando sempre de trabalhar com stop em todas as operações que vocês abrirem. Brasil Foods, pancada para baixo, ou seja, ela gerou um belo movimento de alta aqui. Qual era a minha expectativa? Minha expectativa no sentido qual era a minha estratégia, não expectativa. Qual era a minha estratégia? Ela retomou a tendência de alta. Minha estratégia é recuou, gerou fundo ascendente aqui para cima da região em torno dos 23,30, compra. Até coloquei no story ontem sobre o Brasil Foods. Seria a estratégia de compra desse jeito. Precisa gerar um fundo acima desse patamar. Não gerou, então não tem o que fazer, não tem que comprar. Quando ela faz 1, 2, 3 candles, esse candle volta a fechar para baixo dessa região de topo anterior e perde essa mínima, vai pular fora da operação comprada de swing trade. Então o papel, mais uma vez, no gráfico semanal, tenta ficar acima do patamar de resistência e não consegue. Não consegue ficar acima. Enfim, retoma uma tendência de baixa se perder os R$ 21,50. Magazine Luiza, MGLU3, depois que perdeu essa região aqui de suporte, está lateralizando, não está ganhando força para baixo, mas o caminho mais provável, deixa eu só voltar aqui com o ajuste, o caminho mais provável é a questão de perder essa região aqui. Só volto a pensar em compra nesse papel acima dos 25,25, fundo ascendente acima desse patamar. Porque aqui retomaria a tendência de alta, se fizer isso aqui, aí eu ficaria de olho para compra acima dessa região. Mas, nesse momento, o caminho mais provável é poder vir aqui para baixo. Então, perda da mínima do candle de hoje seria um sinal de possível saída para quem está comprado. Aumentará a probabilidade de perder essa região e caminhar para essa região aqui de vários fundos anteriores de suporte por volta dos R$ 23,00. Então, o papel que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. E a correção está sendo uma correção mais no tempo dessa tendência, desse movimento de baixa, que aumenta a chance de ter algo para baixo. Então, enquanto não gerar algo significativo para cima, não vejo possibilidade de compra. Lame 4. Outro papel. Belo fechamento. Vamos ver como é que ela fecha a semana. Quem lembra que fecha a semana sobre essa questão de estava lá em cima, ideal que consiga fechar a semana acima dessa região de congestão. O que ela faz? Não consegue fazer isso também. Volta para baixo, descaracteriza a possibilidade de um cenário um pouco mais positivo para compra. Aqui eu estava aguardando pelo menos aqui 1, 2, 3 candles, não gerou para entrar numa compra. E para quem entrou comprando aqui, já acionou o stop aqui, perdeu essa mínima desse candle, se fosse aguardando algo mais, perdeu a mínima desse candle, enfim, não tem motivo de entrada aqui. Dalton, mas e se ela vier aqui e romper essa máxima aqui, eu não entraria ainda comprando o papel. Depois de um grande candle de alta desse aqui, não gera nenhuma máxima, não dá sequência, ou seja, o mercado volta com o papel para dentro da congestão e ficou ruim novamente, na minha opinião, em termos de curto prazo, a Lame 4. Enev 3, ação que foi escolhida hoje, foi a ativa escolhida hoje aqui no meu perfil no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá no perfil no Instagram, segue lá. Tem, além de conteúdo no feed, tem todo dia uma caixinha de pergunta lá nos stories e respondo ali. Não, lógico que eu não consigo atender todos, mas eu sempre tentando ajudar de alguma forma, agregar algum tipo de valor lá também no perfil no Instagram, não só aqui. Então, em NEV3 nós temos subida, queda, voltou para baixo aqui dessa região, sinalização de fraqueza, não vejo motivo de compra. Por enquanto, olhando para o gráfico semanal, o caminho mais provável de poder testar ali a média ou mesmo a região. Se perder a mínima desse candle grande de alta aqui, reforça a chance maior de queda aí no curto a médio prazo. Se perdeu a região de R$ 63,11. Aqui, por exemplo, como parou, voltou para baixo desse ponto e não consegue voltar para cima,
também mesma coisa. Tentou subir aqui, gerou sinalização de baixa na média, aumenta a probabilidade de queda. Dá até para estudar a possibilidade de uma venda de swing trade nessa ação. Para voltar à compra, o ideal é que ela primeiro retorne aqui para cima dessa região para avaliar a compra de fundo ascendente acima da média móvel de 13 períodos. Apesar da alta aí de hoje de 2,27%, não vejo compra no papel em termos de swing trade. Quem mais para falar aqui é LET3, só falando coisa ruim não, fala coisa boa também. Assim, né? A LET3 retomou a tendência de alta nessa semana, de curto prazo, está fazendo um processo de correção, lembra, Lame 4, aguardar uma correção para fazer uma compra no papel, dentro da minha metodologia, dentro do meu perfil. Também, o que eu comentei aqui, Brasil Foods, aguardaram sinal uma correção. Se o ativo chegar e for fazer igual a gerar aqui um grande candle de baixo, igual a Brasil Foods, igual a Lame 4, descaracteriza a possibilidade de entrada. Mas se no decorrer da próxima semana gerar algum sinal de alta em cima dessa região, que vai de R$ 32,18 a R$ 31, que eu até também coloquei isso lá no story no Instagram, possibilitaria a chance de abrir uma compra de swing trade na LET3 na próxima semana. Outro ativo também que dá para avaliar a operação de compra no decorrer da próxima semana é a Uzi Minas, que vem aqui caindo num processo de correção. Faz sentido ter algum movimento aqui para baixo ou mesmo lateral, que abre a possibilidade de avaliar a compra na próxima semana de pivô de alta ou mesmo de fundo ascendente. Mas de imediato não consegui identificar uma entrada já no pregão de hoje, com o Ibovespa caindo nesse momento 1,72%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Lembra que final de semana vai ter muita coisa sendo distribuída dentro do aplicativo DV Invest. Acompanhe aqui no canal no YouTube, vai ter radar da semana, vai ter análise especial do Ibovespa, vai ter carteira de ações, enfim, bastante trabalho nessa sexta para até domingo. Abração a todos e até mais.